dizendo que nós estamos aqui com o meu amigo Oscar Dávila. Oscar Dávila, médico veterinário de alta projeção. Eu conheço muito bem o Armazém Quatro Patas, a Domingos Crescêncio 675, e ele é o titular, uma equipe altamente qualificada. Lá você encontra clínica, cirurgia, tá? Pet shop. A clínica veterinária, evidentemente, você tem esse atendimento clínico todo, tem raio-x, tem, enfim, cirurgias, castração, etc e tal, banho e tosa, produtos e medicamentos. Olha aqui, ó, animais de estimação merecem um tratamento. E o Oscar Dávila, que é o titular do Armazém Quatro Patas, ali no Domingos Crescente, como eu já falei, 675, o telefone é o 3307-4004, 3307-4004. Eu vou fazer um pequeno questionário aqui, e você que tem o seu pet, seu gatinho, o seu cachorrinho, seu gatinho, fique atento, porque ele vai dar certamente dicas importantes, né, para que você tenha a condução do seu gatinho, do seu gato, do seu cachorrinho, sua cadelinha, enfim, numa condição cada vez melhor da sua saúde, que é extremamente importante, que é uma vida relativamente curta, né? Nós adoramos, apaixonamos por esses bichinhos, mas a vidinha deles é na faixa aí de 15 anos, década e meia, em média, né, Oscar Dávila? Isso mesmo. Podia ser mais, né? Pela Podia relação ser que a mais. gente trava com Pelos esses tempos que a gente vive, né, poderiam e a relação que se trava com esses bichinhos, né? sem dúvida, uma relação Eles passam a ser um ser da família, né? são membros Passam da a família. ser um ser da família. Muito bem. Obesidade, por exemplo, nos pets, tá? Hoje a obesidade realmente é um dos problemas muito comuns em cães e gatos. Como o tutor, né, do bichinho, percebe que o pet está acima do peso, como é que ele pode claro, eu tenho o meu Mozart lá, eu com frequência, eu peso o cachorrinho, quase que diariamente quando eu saio com ele, põe na balança. É comum acontecer isso, né, e o que é comum o principal é que a gente tem uma tendência de pensar: "Ah, que fofinho", né, "Ah, que interessante, ele tá gordinho, ele gosta, enfim, de comer", mas a gente precisa pensar que isso, na verdade, acaba reduzindo a qualidade de vida desse paciente, né, não só o tempo de vida, mas como a qualidade de vida, seja por problemas articulares, seja por questões cardiológicas, problemas como diabetes, uma série de fatores que podem ocorrer com cães e gatos aí acima do peso. E um dos principais fatores que a gente pode observar, e até mesmo sem pesar o cão ou gato, é olhar ali se a gente quando tá fazendo acariciando ele, se a gente não consegue, por exemplo, sentir as costelas, se a gente olha ele de cima, por exemplo, a gente percebe aquela barriga mais arredondada, se ele se cansa mais rápido, então uma série de fatores ali, claro que, tem algumas situações onde, por exemplo, o cansaço pode ser outros fatores, como cardiológicos, mas essas questões estão muito ligadas, na verdade, porque ronco durante quando eles estão dormindo, às vezes, a gente percebe aquele ronco maior, às vezes vai fazer determinados exames lá e chega à conclusão de que aquele paciente precisa emagrecer. E às vezes nem precisa de exames, às vezes na própria avaliação física do paciente ali, a gente já reconhece, já olha ali que aquele paciente está precisando, né, de uma dieta Perfeito. ali, fazer uma manejo diferente. Sim, a relação do tutor, né, com esses bichinhos queridos demais que se inserem nas famílias, né, acaba fazendo bondades com o bichinho, né, em horas de refeições, etc e tal. Eles normalmente são um pouco gulosos, né, raros, que não são. O Mozart, eu falo do meu cachorrinho especialmente, que é um glutão, incrível. Mas, essa obesidade então, quais são os maiores erros que levam à obesidade? Que nós que temos os bichinhos é que somos responsáveis por suas alimentações, evidentemente. Sim, lógico. Os excessos, né, a gente tem uma tendência de achar que, na verdade, alimentar mais é um sinal de amor, né, então a gente, quer, compartilhar com eles, a gente quer compartilhar inclusive a nossa comida, nós já conversamos tantas vezes aqui inclusive, Exatamente. sobre alimentação natural, o quanto que, a nossa família está reunida à mesa e o cão ou o gato está lá saracoteando do lado, e é fácil de observar isso, porque você vai numa casa onde tá a família tá jantando e aquele cachorro tá ali na volta, aquele gato tá enlouquecido, é porque sempre tem alguém, né, que vai Fazendo um e carinho, eu tenho fazendo uma eu fazendo eu tenho uma amiga muito querida, a dona Alda lá de Taquari, lá 95 anos, e eu lembro que estava uma tarde na casa dela, lá tomando café, e ela começou a passar, bater numas bolachas, assim, e os cachorros e os gatos começaram a chegar por perto, e eu comecei a pensar que ela estava fazendo pra mim aquilo ali, pra mim aquelas bolachas. E comecei a observar, comecei a ficar ali pensando, mas tinha bolo, tinha uma série de coisas na mesa, eu pensando assim
e ela passando, eu pensando: "Não vou comer tantos assim, né". Mas daqui a pouco ela se virou de lado, assim, e começou a dar um biscoito daqueles com patê de fígado, frango, para cada um dos cachorros e para os gatos ali, então eles participaram do É, café de um e aí eu conversei com ela, tipo: "Não, não faça isso", né, e ela disse: "Mas eu não estou acostumada, isso é parte da minha vida já". Então, às vezes, esses hábitos, Sim, né, eles são são prejudiciais, são absolutamente. prejudiciais e é muito difícil, às vezes, a gente mudar, né, então eu sempre Não se converso. consegue eliminar essa bondade, né. Não se consegue eliminar essa bondade às vezes, mas é muito importante que se exercite isso, né, principalmente com as pessoas mais jovens da casa ali, que estão mais próximas ali da informação com relação à necessidade nutricional desses cães e gatos, para que possam auxiliar, né, na redução disso, né. Então, na verdade, a ração, mais o petisco, mais a fruta, mais as coisas que a gente vai dando ali quando tá se alimentando, é um excesso. Né, então a gente tem que considerar que os cães ali têm às vezes entre 4 a 10 quilos, é uma grande média aí de animais que vivem em apartamento, é uma quantidade muito restrita que eles precisam por dia ali, em torno de 70, 80 gramas, às vezes, de alimento. a gente não Já é acredita, né. a gente não acredita, né, que É, aquilo ali seja só que a gente tem que pensar o seguinte também, eu converso muitas vezes no consultório de quando tiver dúvida, pega o seguinte, pega uma porção de ração de 80 gramas, mais ou menos mede, pesa ela ali, coloca ela numa tigela e coloca a água nela, espera uma meia hora, depois tu olha, ela triplica, ela quadriplica de tamanho. Então todo aquele alimento ele vai, né, a ração seca, ela vai se hidratar ali com a mucosa gastrointestinal, enfim, e ela vai aumentar muito mais de tamanho, né, então ela claro. vai provocar a saciedade que o animal precisa, né. É. Então, é um grande desafio. Uma das dicas, uma ocasião conversando contigo, que eu às vezes é difícil o tutor, né, se conter, né, tá o bichinho ali olhando, eles conquistam a gente, né, Sem dúvida. esses bichinhos. Então, tu me disseste, mas bom, se não resistir de maneira nenhuma, não dá o que a gente come, absolutamente, porque daí pode dar até uma desinteria no Sem bichinho, aí vai parar, tomando soro aí daqui a pouco no hospital veterinário. Exato. Aí dá a própria ração. Dá umas bolotinhas de ração e vai enrolando o bichinho, não é isso? Sim, pode dar uns grãos de ração, É, pode dar também algumas tiras de chuchu, por exemplo, alguma é. coisa muito Mas moderada. jamais a comida ou qualquer tipo de coisa que possa fazer mal ao bichinho, Não né. não é recomendado, Não é né, recomendável. não é recomendado justamente porque se quiser investir numa dieta, pensou assim: "Olha, eu quero cozinhar primeiro com o gato", tem que pensar o seguinte: "Olha, então essa é uma decisão, tem que sentar com a Tem família, tem que colocar no tem cachorro? papel, Eu não terminei com os cachorros, elaborar uma terminei, mas dieta, morreram, eu fui né, de deixando. acordo Saí que da o minha animal casa, fui para precisa, apartamento, e não passar a quero cozinhar, né. para Então assim, viajar, o alimento natural com a ração e com o né. petisco e com mais a carne é um excesso enorme, então isso prejudica em vários aspectos, né. Aumento da inflamação, porque a gordura causa vários problemas, né, entupimento de artérias, é problema cardiológico, é problema de respiratório, problema de cansaço, uma sobrecarga na articulação, a gente tem que pensar que os ossos deles, assim, não são preparados para ter, às vezes, o dobro do tamanho de peso, de gordura carregando, né, aquelas estruturas todas. Então e a gente tem que pensar também que, por exemplo, nós caminhamos, a gente não pula no sofá, não pula na cama, a gente senta, a gente tem uma Sim. altura, os móveis são planejados pra nossa rotina. Um cão e um gato pequeno, ele precisa saltar do chão para o sofá, pra cama, para os lugares. Isso é uma sobrecarga para ele e que às vezes essa questão, de aumento de peso pode ocasionar problemas Uma articulares fratura, e só piora, uma né. fratura de Exatamente, só perninhas, patinhas, né. imagina a situação de um pós-operatório de um paciente sobrepeso. É muito mais complicado, é muito mais Tá. delicado. Vamos fazer um pingue-pongue aqui, como emagrecer um pet de forma correta? E, por exemplo, um telespectador perguntando, a castração, estabelece no macho que ele engorde após a castração? A castração a Eu ia longo fazer uma prazo ela pode contribuir um eu ia pouco, perguntar sobre né, isso. porque inclusive quando a gente percebe ali, quando tem as rações, por exemplo, a ração de filhotes, ela tem uma quantidade maior de proteína, tá, a ração de adultos tem uma quantidade um pouco menor, e a ração de animais castrados ela tem uma quantidade menor ainda, porque justamente toda aquela questão hormonal daquele animal, ela vai sendo reduzida com o passar dos próximos meses, ali logo depois da castração, tem uma tendência assim de aumento de peso, tá. Então a gente precisa controlar e fazer o manejo da dieta com uma alimentação apropriada para aquela fase de vida.
Assim como depois ele vai ser um animal geriátrico também, então ele vai comer uma ração que vai ter, por exemplo, condroitina, glicosamina para as articulações e outros, ômega, enfim, outros minerais ali que são apropriados para a idade daquele paciente. Então sim, tem essa possibilidade, mas ainda assim a castração é melhor do que não, porque, por exemplo, um problema ali de próstata e outros problemas aí que um cão, um gato, enfim, uma fêmea também podem ter, por não serem castrados, né. Muito bem. Como é que se pode emagrecer um pet de forma correta, assim, numa síntese, Oscar? Não tem solução mágica, né. Então, assim, atingir um processo de emagrecimento, o ideal sempre é consultar o médico veterinário e fazer um planejamento. A gente tá falando aí em média, às vezes, de 1 ano pra gente conseguir fazer uma redução de 1,5 kg, 2 quilos, né. Então não é algo que a gente vai só cortar a ração Não, imediatamente, isso não, vai causar um tem que problema ser psicológico paulatinamente. e de ansiedade daquele animal. Então e ao mesmo tempo, assim, não adianta a gente sair, por exemplo, hoje resolver passear e daqui até a Zona Sul, O caminhando bichinho não com o pet, aguenta. não aguenta. Então tudo tem que ser gradativo, né. Gradativo, claro. A Senão redução põe de o ração bichinho em sofrimento. exatamente, tem alimentos apropriados para redução de peso, a diminuição da quantidade da porção de alimento, ela tem que ser devagar, tem que ser ao longo de semanas, meses ali, para que aquele animal se acostume, e o aumento da atividade física, a mesma coisa, né. Então, assim, se ele vai, passar a frequentar uma creche, se vai passar a fazer uma caminhada, e às vezes, o benefício inclusive é para o próprio responsável ali, que às vezes também vai passar a fazer um exercício físico que não fazia antes, porque precisa colocar o seu cachorro pra emagrecer. Eu tenho muito cliente, muito tutor que já transformou a sua vida, a sua saúde física ali, porque o seu cão precisou emagrecer e ele precisou E sair para fazer. existe medicamento para baixar esse peso, né, o medicamentoso, assim, para a obesidade em pets? Existem tratamentos específicos quando a obesidade ela cursa com outro problema, como por exemplo, uma questão endócrina, né. Então, às vezes, o paciente tem. Daí é necessário. Aí é necessário. Às vezes o paciente também tem um aumento de gordura em artérias, alguma outra coisa, precisa de um determinado medicamento para controle, mas o manejo ideal para perda de peso não é com medicação, e sim com manejo de dieta e de atividade física e outros fatores ali que. Fechando aqui, que o Oscar Dávila é maravilhoso, é um médico veterinário, esse está na atividade profissional absoluta, porque você jogou de corpo e alma e adora a sua atividade profissional, escolhida lá atrás, né, a medicina veterinária. Uma dica rápida para os tutores, uma mensagem a esses tutores que cuidam de gatinhos e cães, etc e tal. É não cair na suposição de que a gente, amar é alimentar e dar tudo que o animal precisa. Às vezes a gente precisa criar situações ali, cenários, pensar muito mais na qualidade de vida, e um eixo que a medicina veterinária tem atualmente é justamente não é só aumentar o tempo de vida, é aumentar a qualidade de vida do paciente hoje, né. Então não adianta levar o paciente por mais tempo com uma vida horrível, sem conseguir se locomover adequadamente, sem conseguir se alimentar, sem respirar adequadamente, porque ele está muito gordo, então isso afeta todas as estruturas respiratórias desse paciente. Então a gente quer associar isso, né, então e não existe receita milagrosa, né, então tudo precisa ser pensado e as famílias precisam estar unidas. Não adianta às vezes uma pessoa, um membro da família querer algo realmente e ele então eu falo sempre o seguinte: convença primeiro a sua família. Quando toda a família estiver ok, toda a família estiver de acordo, aí esse processo vai funcionar realmente. Perfeito. Tá aqui então o médico veterinário Oscar Dávila, o titular, né, do Armazém Quatro Patas, olha que nome bem sugestivo, né, ali na rua Domingos Crescêncio 675, no bairro Santana, né, um endereço facílimo estacionamento, tá, para na frente, etc e tal. O telefone da clínica é o 3307-4004, tá. Clínica e cirurgia, tá bom, clínica e cirurgia, interna, bichinho lá. Eh Temos lá o pet shop, né, a clínica veterinária, temos os exames, radiografias, etc e tal, a cirurgia, banho e tosa, então tem tudo, produtos, né, e medicamentos, né, para os animais de estimação, tem tudo lá no armazém Quatro Patas, tá aí, olha só que coisa mais linda, olha só, esse meu amigo aqui também, olha, eu vou dizer esse rapaz aí, se eu tenho uma televisão, ele está trabalhando comigo, não, não, porque além de grande profissional,
é um amigo. Ele entende? É um veste-camisa, Sei. ele estende a mão, é profissional, é competente, é um sujeito querido. Pô, é difícil. Eu trabalho há longa data que eu trabalhei em redação de jornais, etc e tal, e mais 33 só de atividade, mas não se encontra, é difícil encontrar um profissional amigo, competente, que joga junto com a gente, entende? Que transcende a sua obrigação, vamos assim dizer. Isso aqui não é da minha não, é que isso aí Quem coloca amor no que faz, não tem é como dar errado. é caráter também, Percalços né, da vida é não caráter, né, consegue caráter, né. tirar, aquele profissional que realmente é dedicado, assim, ele gosta do que ele faz, aquilo ali não é, porque ele tá puxando o saco, não é porque ele quer agradar ninguém, porque ele é realmente assim, ele vai levar isso pra sempre, né. E Exatamente. sorte de quem tem o privilégio de conviver com esse tipo de pessoa. Eu tenho sorte lá também, tem É, pessoas que é. muito boas que trabalham comigo lá e Eu estou falando aqui do